A participação dos pais na educação não deve se limitar apenas às atividades escolares. É fundamental que haja diálogo em casa. A ausência da família nesse processo pode comprometer o desenvolvimento e a relação afetiva dos filhos com a escola e com os colegas. E quem conversa comigo sobre o assunto é Alexandre Ribeiro, psicólogo educacional. Alexandre, como você observa esse envolvimento da família, dos pais, na educação de crianças e adolescentes? De fundamental importância, um tema de extrema responsabilidade, onde os pais são convidados a exercer o seu papel de pai e de mãe na educação dos seus filhos. Isso tem um impacto muito grande no comportamento da criança e nas suas relações com a sociedade, com o meio. Agora, existe muita culpa, Alexandre, quando o pai ou a mãe não consegue ter tempo ou não consegue participar efetivamente dessas atividades escolares? Eu costumo dizer que quando se trata de educar filhos, não existe culpa, existe responsabilidade. Então a gente convida os pais para que eles exerçam o seu papel de pai e de mãe, não tenha medo de estar junto do seu filho, conhecer seus amigos, o ambiente que ele frequenta e assim auxiliar, no processo de aprendizagem, no processo de formação cultural e social do seu filho. Há muitas mães hoje no divã pedindo ajuda porque trabalham muito e geralmente a mulher ela abraça mais responsabilidades, né, Alexandre? E se culpando, meu Deus, não tenho acompanhado as tarefas do meu filho, não tenho ido às reuniões escolares. Tem muita mãe nessa situação hoje em dia? Pois é, não se culpe, mãe, É comum que a mulher tem que sair de casa hoje, ela tem que trabalhar. E a gente não pode trabalhar com quantidade. Eu quero deixar aqui, para a mãe pensar que quantidade com a educação não funciona muito, mas sim qualidade. Então, se ela tem um tempo em casa, que seja esse tempo, que ela exerça esse tempo com qualidade com seu filho, e aí não vão haver culpas, ela vai se sentir mãe, e o filho vai sentir a presença da mãe, e ela vai ser mulher, e ela vai trabalhar, e vai exercer as suas funções, como toda mulher tem que exercer hoje. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir. A mulher tem que sair para trabalhar e também é mãe. Então dá para conciliar os dois papéis. Trabalhar e, quando tiver com seu filho, ter qualidade no seu comportamento, nas suas relações com seus filhos. Há também, Alexandre, muitos pais que exageram nessa fiscalização, cobram demais das escolas, dos próprios filhos e aplicam castigos e uma série de privações também. Esse comportamento ele é adequado? Olha, a gente tem que falar de o que é certo e o que não é. O pai ele precisa, e a mãe, exercer seu papel de pai sem medo, sem culpa. É ele quem coloca os limites, é ele quem passa os valores, é ele quem colabora com o crescimento da criança intelectual. Então, ele precisa, eles, os pais, tanto o pai e a mãe, precisa dizer sim quando tiver que dizer sim e dizer não quando tiver que dizer não. Tudo em excesso é prejudicial. Então, o pai precisa ser parceiro dos seus filhos, permitir quando tiver que permitir e dizer não quando tiver que dizer não. Meus pais nunca foram muito rígidos. Eles cobravam, claro, que eu estivesse na média, mas nunca exigiam 9, 10. Às vezes, sempre tive dificuldade na área de exatas. Cheguei a ficar em recuperação, eu lembro que eles não chegavam a castigar, mas sempre estimulando a estudar mais. Precisa justamente desse acompanhamento. Não pode deixar essas crianças entregues a si mesmas. Essa cobrança, não aquela cobrança autoritária, mas uma cobrança necessária que os pais têm que ter com os filhos. Alexandre, a falta de diálogo em casa pode prejudicar mesmo o desempenho do filho na escola? Sem dúvida, porque é a partir das relações com o pai e com a mãe, é a partir do espaço que ele tem em casa para falar de diversos temas, discutir sobre diversos assuntos, que ele vai exercitar isso na sociedade onde ele está inserido, na escola, em todos os contextos. Então, que o pai estimule a seu filho, sua filha, pergunte sobre a opinião dele sobre os diversos temas, permita ele se colocar, não puna, deixe que ele coloque e ele vai ser apenas o mediador de todo esse processo. A gente sempre conversou muito, meu pai falou da importância de estudar, dos estudos. Os benefícios da educação deles foi agregar conteúdo. Eu acho que eles sempre me incentivaram muito a ler,
a assistir noticiários. Para aqueles mimos tecnológicos, né? iPhone, iPad, internet e assim vai, pode atrapalhar um pouco esse diálogo? Sem dúvida. Nós não podemos fugir de que estamos vivendo uma era digital. Nós estamos vivendo, isso faz parte cada vez mais das nossas relações, ter um aparelho digital em casa. Então eu tenho que conviver com isso. Eu, como pai ou como mãe, eu preciso colocar limites. Ter a hora de usar o aparelho digital, porque senão eu vou ficar ultrapassado, eu não vou acompanhar o processo de desenvolvimento natural das coisas e dizer que momento eu posso usar e que momento eu não posso usar. É fato que a escola está assumindo cada vez mais o papel que seria da família na educação dos filhos, né? A gente vê muitos professores atuando até como psicólogos, né? Das crianças, dos adolescentes. As escolas realmente estão preparadas para essa dupla missão? Isso é uma grande discussão que fazemos, né? A escola, ela reflete todas as relações familiares, ela é quem recebe essa demanda e ela não tem a obrigação sozinha de fazer papel que não é dela. O papel da escola é ser parceira junto com os pais. Isso é uma questão extremamente polêmica, é uma questão que está aberta à discussão e eu gosto de colocar que em educação todos somos responsáveis. A escola tem seu papel de responsabilidade e o pai e a mãe têm seu papel de educador e sua responsabilidade também. Os dois são parceiros. Então não dá para, como pai, eu colocar responsabilidade na escola, não. Eu preciso exercer o meu papel de pai e assumir as minhas responsabilidades como pai e como educador. Para a gente encerrar, como é que pais e educadores podem otimizar essa relação, de forma que o filho, o aluno, seja o principal beneficiado? Seja parceiro da escola onde ele está inserido. Vá lá, procure saber, converse com o professor, converse com os educadores, converse com seu filho, seja amigo dele, procure saber quem são seus amigos, procure saber o que é que ele está vendo na internet, procure estar perto dele, abra espaço para que ele se coloque. Esse é o caminho que leva a ter seu filho junto de você. É um desafio duplo, né? Escola, sem dúvida. Família. Obrigada, Alexandre, por sua presença também no programa dessa semana. Eu é que agradeço. No próximo bloco, vamos conversar com uma mãe que trabalha fora de casa e, mesmo assim, sempre acompanhou de perto a educação dos dois filhos. O Escola Viva volta num instante. Para mim, não existe tempo para interferir na educação dos meus filhos.